Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem, que Deus te abençoe. Está pronto para começar a ler o livro de Juízes? Hoje nós damos início a esse livro que é fascinante, interessante, amém? Vai falar sobre um período de aproximadamente 400 anos e é um tempo chamado também de teocracia. Então, Deus aqui, ele escolhe homens e através desses homens, ele vai julgar o povo, vai liderar o povo, vai libertar o povo. Um povo que era, vamos dizer assim, difícil, amém? Mas nós vamos aprender alguns exemplos aqui para seguirmos e também para não seguirmos, amém? O relato dos juízes heróicos é precedido por uma introdução em duas partes. Do capítulo 1, do versículo 1 ao capítulo 2, ao verso 5, e do capítulo 2, verso 6, ao capítulo 3, verso 6. A primeira seção apresenta um relato da falha de Israel em completar a conquista da terra prometida como o Senhor lhe havia ordenado. Isso vai do capítulo 1, do versículo 1 ao 36. E registra o desagrado de Deus quanto à infidelidade do povo, do capítulo 2, do verso 1 ao 5. A segunda seção apresenta uma visão geral da principal seção do livro, do capítulo 3, versículo 7, até o capítulo 16, versículo 31, registrando a rebelião que se seguiu à morte de Josué e relatando a forma como o Senhor tratou com Israel nesta ocasião, que é do capítulo 2, verso 6, até o capítulo 3, verso 6. Nós vamos ver isso de forma bem, vamos dizer assim, acompanhada, lida. O Espírito Santo também vai nos assistir nos comentários e nós vamos tirar grandes aprendizados aqui, amém? Então, o livro de Juízes ilustra as consequências desastrosas da quebra da comunhão com Deus, através do culto idólatra. O Senhor exige compromisso da parte do seu povo. Quando cometemos pecado, o Senhor, em seu amor, ele nos castiga até chegarmos ao completo arrependimento. Quando clamamos a Ele, o Senhor nos responde de maneira fiel. Ele nos perdoa, provê libertação e restaura o relacionamento conosco. O Senhor é o nosso juiz, nosso libertador. Ele pode fazer coisas simples impossíveis, assim como Ele escolheu libertadores e os capacitou com o seu Espírito para operar grandes façanhas, pode também nos dotar com o seu Espírito Santo e usar-nos para levar a libertação àqueles que estão presos ao pecado e ao desespero. Ele responde ao clamor de um coração penitente. O Senhor é fiel e o seu amor é constante. Então é dentro dessa realidade que nós vamos tirar os aprendizados. Amém? Juízes capítulo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, e eis que nas suas mãos entregarei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo, a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos fariseus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas os perseguiram, e prendendo, lhe cortaram as polegadas das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz. Assim Deus me pagou, e o levaram a Jerusalém, e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, passaram-na ao fio da espada, pondo fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Quiriate-Arba, e Judá feriu a Cesai, a Amá e a Talmai.
é interessante nós vermos aqui já essas conquistas e nós já vemos aqui umas consequências, né? Nós vemos Deus já orientando eles a conquistarem. Eles haviam já conquistado, mas não havia destruído o povo, nem havia possuído a terra. Agora eles tinham que ir uma segunda vez e novamente pelejar para tomar posse da terra. E aqui nós começamos a observar algumas cidades que já têm os nomes, né, ditos, porque esse livro aqui ele foi escrito muito tempo depois, né? Alguns estudiosos que dizem que foi escrito por Samuel, outros dizem que foi escrito por outra pessoa, mas foi escrito muito tempo depois, né? Então é importante nós entendermos isso. Então, Jebus, que era uma cidade dos Jebuseus, que vai se tornar Jerusalém, né? E Kiriat Arba, que vai se tornar em Hebron, nós já começamos a ver aqui eles falando a respeito com esses nomes. Então essas introduções, se nós não tivermos cuidado, elas podem, vamos dizer assim, nos deixar um pouco sem estarmos situados na história. Amém? Então é importante nós observarmos isso. Uma outra coisa que nós vamos observar aqui é que nós colhemos aquilo que plantamos. Olha, ele diz aqui, em Bezeque, versículo 5, encontraram Adoni e Bezeque e pelejaram contra ele, feriram os cananeus e os fariseus. Adoni e Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e prendendo, lhe cortaram as polegadas das mãos e dos pés. E a gente fica sem entender assim, mas rapaz, por que é que eles fizeram isso, né? E nós vamos ver quando nós continuamos lendo. O verso 7 diz assim, então disse Adoni e Bezeque, 70 reis a quem haviam sido cortadas os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz. Então, esse rei aqui, ele era famoso por ter conquistado outros 70 reis e ter cortado, né, as polegares das mãos e dos pés. E é interessante, assim como ele fez com outros reis, ele também recebeu. Olha só, né? Então, ele vai entender isso. Ele vai dizer aqui, olha, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Que coisa interessante, né? A lei da semeadura e da colheita aqui. Nós já começamos a ver um Deus, ou um rei pagão, ele não era do povo de Deus, mas ele já reconhece essa lei de semear e de colher. E ele diz, como eu fiz com aqueles 70 reis, assim aconteceu comigo. Assim Deus me pagou. Não era que Deus estava pagando, né? Mas são as consequências dos atos. E, às vezes, nós não temos, vamos dizer assim, a real noção disso, mas nós vamos ver no livro de Juízes como isso é real. Quando as pessoas, elas eram submissas a Deus, elas buscavam a Deus, elas serviam a Deus, elas tinham a bênção de Deus, ela reinava sobre os seus inimigos, tinha paz no seu arraial. Porém, quando elas abandonavam a Deus, seguindo os postes ídolos, seguindo os deuses pagãos, né? O que era que acontecia? O inimigo prevalecia contra elas. Então nós vemos aqui que ao você abandonar a Deus, ao você deixar a comunhão com Deus, você abre porta para que Satanás ele venha se utilizar, né, daquela porta aberta para destruir a sua vida. Não foi assim com o justo Jó? Satanás disse que Deus o havia cercado. Por que era que Deus o havia cercado? Porque ele era abençoado. Amém? Mas, por causa do medo que Jó tinha, abriu uma porta. E por essa porta foi permitido que Satanás usasse a força da natureza, usasse os inimigos para ir lá e, vamos dizer assim, levar dano, levar destruição à vida de Jó. Mas, quando Jó entendeu e se arrependeu e reconheceu o Senhor, né, e fechou a porta, Deus deu em dobro tudo a Jó novamente. E é isso que nós vamos ver nesse livro, amém? Esse ciclo, né, da bênção, da proteção, do abandono e da apostasia, da queda, do sofrimento, do arrependimento e novamente da bênção. Então que nós possamos tirar aprendizados desse livro. Esse livro é muito legal, é muito fascinante. Eu queria que você pudesse lê-lo, amém, juntamente comigo, mas que você fosse lendo também. É uma leitura agradável. Se você tivesse um mapa, né, da região,
você vai ver que tem juízes aqui que são contemporâneos em lugares diferentes. Vai ser muito boa a leitura e nós vamos tirar muitos aprendizados. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, comente, curta, acione o sininho, compartilhe com as pessoas com quem você ama e que você acha que elas vão gostar de estarem lendo conosco a Bíblia também. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.